Gênesis 41, versículos 42 a 44. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Quem construiu as pirâmides do Egito? As pirâmides do Egito são alvo de muitos mistérios até hoje, que cercam o longo do processo dessas construções. As pirâmides do Egito são construções monumentais que impressionam pelo seu tamanho e principalmente pelo período em que foram feitas, por volta de 2500 a.C. Mas apesar de muitas teorias conspiratórias que envolvem desde deuses até alienígenas, essas obras provavelmente são fruto de muito trabalho e engenharia. Veja como as pirâmides do Egito foram construídas. As teorias focam justamente na dificuldade de construir algo desse tamanho em um período onde a tecnologia era extremamente limitada. Mas as pesquisas sobre o tema indicam que as pirâmides foram erguidas com milhares de escravos levados ao deserto especialmente para isso. Isso não é unanimidade. Alguns estudiosos afirmam que as obras foram feitas por trabalhadores pagos. O que é comum entre todas as versões é o número de trabalhadores necessário para erguer essas construções. Os processos também não são muito claros, já que as obras duraram muitos anos e passaram por mais de um faraó. Outro fato intrigante é o fato de um estudo de 2016 terem identificado que as tumbas dos construtores das pirâmides tinham ornamentos mais simples, mas semelhantes aos dos imperadores, algo que dificilmente seria feito para escravos. As tumbas, inclusive, eram muito importantes para os egípcios, pois representam a passagem para a vida eterna. Por conta disso, muitos eram enterrados com seus bens para que ficassem com eles na outra vida. As pirâmides justamente abrigavam túmulos luxuosos de imperadores, cuja maioria foram saqueados com o passar dos séculos. Mas a pergunta que não nos faz calar: como as pirâmides foram construídas? A parte mais impressionante dessas obras está justamente nos gigantescos blocos de concreto. A Quéops, maior e mais famosa delas, foi erguida com aproximadamente 2,5 milhões de blocos, que pesavam cada um, em média, 2,5 toneladas. O peso e tamanho podem variar de acordo com a parte da pirâmide que estava sendo construída. Para ser erguido, o terreno precisou ser aplainado, e foi daí que foram extraídas muitas pedras de platô, um material mais maleável que facilitava o esculpimento. Mas outros materiais, como granito, também foram usados. Muitos deles foram levados de barco pelo rio Nilo até o local da construção. Os estudos mais recentes mostram que as pedras foram levadas para os andares superiores das pirâmides usando um complexo sistema de rampas em zigue-zague, uma base de concreto e cordas que serviam como uma espécie de guindaste para içar as enormes rochas. No fim das contas, a física ajuda a explicar essas construções monumentais. Tendo finalidade religiosa, acredita-se que as pirâmides serviam como túmulos para os antigos faraós do Egito. Os egípcios acreditavam na ressurreição, e as pirâmides seriam como palácios para que os antigos reis do Egito pudessem desfrutar a sua vida após a morte.